Finalmente está acontecendo. A maioria silenciosa no Ocidente está acordando há meses. Vimos elites, professores e políticos tentando justificar o Hamas e Tucker Carlson, enquanto pessoas comuns só comentam isso discretamente. E agora, finalmente, isso está começando a acabar. Esta semana, viralizou um vídeo de ocidentais não israelenses gritando contra manifestantes pró-Palestina. As pessoas estão despertando. Hoje, explicaremos por que a Palestina é apenas sintoma, não a causa. Agora, o Hamas usa uma estratégia antiga contra o Ocidente. Esta é a luta da nossa geração. E vamos expor isso. Este é o programa Mirka na Joy nessa televisão. Vamos começar. Leve a sua Palestina para você mesmo. Você pode ficar com a sua própria Palestina. Você pode ficar com a sua própria Palestina. Você pode ficar com a sua Palestina. Apenas fique com a sua Palestina, fique com a sua. Eu sei que é um pouco inadequado e não muito educado, e não é exatamente o estilo que costumamos adotar aqui, mas essa frase realmente importa. Não foi em Tel Aviv nem em Jerusalém. Não são israelenses respondendo. Ocidentais comuns, pessoas normais, cansaram e estão dizendo isso. Enfia onde você sabe. Esse momento vale mais que 100 artigos de opinião, pois mostra que as pessoas entendem o que dizemos desde o início. Isso nunca foi sobre a Palestina. A Palestina é apenas um sintoma. Sinceramente, acho que é a primeira vez que vejo um protesto contra protesto no Ocidente. Aquilo não era só um monte de pessoas segurando cartazes. Sem cumbaiá, slogans em papelão, rodas de tambor ou protestos chatos. Era pura honestidade, um monte de caras bebendo e dizendo dane-se você, sabe? Eu prefiro essa honestidade crua a qualquer outro tipo de carta que foi enviada no último mês. Honestidade pura. Pessoas assumindo o que ocorre. Então, o que eu quero dizer quando falo que a Palestina é apenas um sintoma? Pense em tudo o que está acontecendo agora. Não falo apenas de Israel, mas de coisas que parecem desconexas e podem ser da mesma história. Ideologia transgênero sendo empurrada para crianças pequenas, marchas pró-Palestina tomando conta das capitais ocidentais. Reféns totalmente ignorados pelo grupo dos direitos humanos. Pessoas falando sobre resistência de estupradores, leixaria no Afeganistão e grandes comentaristas ocidentais, como Tucker Carlson, defendendo o Hamas como vitória ao chamá-lo de grupo político, não terrorista. Isoladamente, cada um desses eventos pareceria aleatório. Mas juntos, eles estão formando um padrão muito claro, se você olhar direito, porque não são eventos isolados. Todos estão ligados a uma única fonte, um manual de estratégias. Um guia literal e passo a passo disponível online sobre como sociedades são desmanteladas e tomadas. Palestina é só uma página desse livro. É o seguinte: aprendemos que a conquista ocorreu ao longo dos anos com tanques, foguetes, exércitos e armas. Na verdade, não começa assim. Antes de Hitler ter poder, Goebbels já fazia propaganda. Ele passou anos condicionando os alemães a acreditarem que os judeus eram o inimigo. Só depois que os alemães acordaram por meses e anos ouvindo sua mídia dizendo que a narrativa verdadeira é que tudo o que está acontecendo com os alemães, na verdade, é culpa dos judeus. Quando Hitler chegou ao poder e fez um golpe militar, tudo isso se tornou possível porque eles já tinham sido convencidos. A propaganda é a primeira arma para destruir sociedades, não os golpes militares. Hoje, o TikTok tem mais potencial para ser poderoso do que qualquer exército. Ele está no bolso de todo mundo. Vamos ser honestas. Você poderia derrotar um batalhão do Hamas e vencer a guerra, mas ninguém está lendo sobre isso. Se as pessoas não estão vendo isso online e se elas estão assistindo a uma criança chorando com um filtro em algum lugar de Gaza, adivinha? A maioria acredita. Elas acreditam que aquela criança está sendo morta ou passando fome, em vez de entenderem a realidade do que realmente está acontecendo com o Hamas. Essa é a guerra mental que estamos perdendo todos os dias, mas já estávamos perdendo muito antes de 7 de outubro. Era exatamente isso que ocorria no Ocidente. E isso é algo importante para refletir. Qual é a verdade mais básica que toda criança sabe? Que todo ser humano sabe quando nasce. Que existem meninos e existem meninas. Homens e mulheres existem e são diferentes.
Se você consegue fazer as pessoas duvidarem até disso, do instinto humano e da biologia mais básicos, então você consegue fazê-las duvidar de qualquer coisa. É por isso que o movimento de gênero explodiu tanto exatamente ao mesmo tempo que o avanço global do Islã radical, porque eles andam de mãos dadas. Ao confundir as pessoas profundamente, fazendo com que duvidem do que é verdade, é possível manipulá-las a repetir slogans para quem as prejudicaria, como no caso de Gays pela Palestina. Não é preciso ser gênio para ver que gays pela Palestina não faz sentido. Mas se todo mundo começa a duvidar das coisas mais básicas que sabem ser verdade, então você pode convencê-los a acreditar em qualquer tipo de mentira absurda. É tudo estratégico. E isso está exatamente no manual. Então, como funciona esse manual? Toda revolução e tomada de poder seguem a mesma fórmula. Recomendo muito uma ótima série na Netflix chamada Como se tornar um tirano. Assista, pois mudará sua visão sobre como as sociedades são dominadas. Vamos aos 5 passos. Número 1, explore as insatisfações. Você quer encontrar os pontos sensíveis do país e ampliá-los. Número 2, mobilize apoio. Coloque pessoas nas ruas. Torne isso visível. Faça com que seu grupo te apoie. Número 3, enfraqueça a autoridade. Convença as pessoas de que o governo é ilegítimo, que as pessoas no poder são o verdadeiro problema. Quarto, assuma o controle das instituições, escolas, conselhos e mídia, de baixo para cima. Quando não confiam mais no topo e o movimento de baixo para cima ganha força, você pode agir. Você pode entrar, tirar o poder e solidificar o seu próprio poder. Número 5. Você consolida isso para que não possa ser desfeito. É isso. São 5 passos para destruir qualquer tipo de sociedade. Lenin usou, Castro usou, Khomeini usou. Isso foi usado em todo lugar. E agora, o Hamas está usando isso com o TikTok. É uma loucura. Lenin teve a fome, que ele conseguiu fazer as pessoas entrarem em pânico e depois piorou ainda mais a situação. O Hamas tem números de vítimas. Eles, as pessoas por trás dos assassinatos, conseguem convencer o mundo de algo que parece não fazer sentido algum. Então, primeiro, vamos analisar isso. Um exemplo de como isso foi usado na Rússia. Tudo bem? Começamos explorando as queixas. Lenin chegou e defendeu que a guerra, mortes, fome e pobreza eram culpa da liderança. Eles mobilizaram os sovietes operários. Eles mobilizaram o povo para tentar lutar contra a autoridade, que é o passo número 3. Fizeram o czar parecer corrupto e ilegítimo, o que enfureceu o povo, apesar de haver verdade nisso. E eles conseguiram capturar os sindicatos, a Menia e as estruturas do partido. Finalmente chegaram ao poder, consolidaram-se, reescreveram as leis e tornaram a ditadura permanente. É um clássico, é como o Hamas e o islamismo radical agem atualmente. Primeiro, explore as queixas. O que é a coisa que a sociedade ocidental mais odeia ver é crianças sendo mortas. Gaza, números de vítimas divulgados sem parar, fora de contexto, mostrando ao mundo o que acontece lá. Mobilizem-se e levem as pessoas às ruas. Desde 7 de outubro já foram 12 mil protestos nos Estados Unidos. Milhões nas ruas da Europa. Fazer as pessoas se revoltarem contra quem? A autoridade e o apartheid de Israel. A América financia o genocídio. O governo é o verdadeiro motivo. Vocês vivem sob tirania. Número 4. Captura. Infiltre-se em universidades, igrejas, câmaras municipais e mídia. Normalize essa linguagem de ódio contra o inimigo. Assim você se solidifica. Você se torna a prefeita de Nova York. Você traz prefeitos para assumir a Europa. Você faz com que palavras como genocídio entrem na legislação. Você assume o controle da Organização das Nações Unidas, da mídia e da liderança. Você compra as pessoas, mas de repente o Hamas é normalizado. É o mesmo roteiro. É apenas um grupo diferente, ligado aos vídeos dos reféns divulgados pelo Hamas antes do Shabat. 2 reféns, absolutamente de partir o coração. Mas os vídeos, quando são divulgados, nunca jamais são aleatórios. Desafio você a, quando divulgarem um vídeo de refém, analisar os fatos anteriores, pois sempre há um motivo. Quando eles divulgam um vídeo, significa, em primeiro lugar, que estão ansiosos. E por que eles estão ansiosos? Gaza está desmoronando, as pessoas estão encurraladas. Você viu as imagens dos prédios explodindo. Eles estão apavorados e sabem que é o fim. Israel está vindo atrás deles. O que mais está acontecendo?
Trump, os tweets. Todos os reféns devem voltar, não só alguns. A pressão ocidental sobre o Hamas aumenta. É clareza moral e isso está voltando para a conversa. E o Hamas não gosta disso. Então, eles precisam criar a urgência das pessoas surtando ao verem os reféns, esperando que as pessoas percam toda a razão para lutar pelo que acreditam ser o mais importante que precisa acontecer hoje. E por último, os vídeos dos reféns dominam o ciclo da mídia ocidental. Você está certa, não toda a mídia ocidental, mas o Hamas domina a linguagem e a conversa sobre o que discutimos. O islamismo radical se tornou o assunto normal em todas as mesas na Europa, nos Estados Unidos, mesmo que a gente não perceba. O Hamas passou a ser comentado quase como se fosse um episódio de Friends ou o seu programa de televisão favorito, exceto pelo fato de que isso é tortura psicológica. Eles estão nos controlando e sabem exatamente como controlar o ciclo de notícias. E isso começa com o disparo de informações. Cada sociedade está em um estágio diferente desse roteiro. Israel está mais no início. Eles estão tentando fazer com que a gente odeie o nosso governo, que a gente odeie uns aos outros para minar a autoridade. Eles também usam puro terror contra nós. Na Europa já estão mais avançados nesse roteiro. Eles já estão nos estágios finais mesmo. 30 prefeitos na Inglaterra, alinhados com islamistas, conselhos hasteando bandeiras palestinas e bairros parecendo zonas da Sharia. A necessidade das pessoas na Inglaterra de reagirem com tudo o que está acontecendo agora, com os protestos com a bandeira sendo demonizados, pessoas sendo presas por tweets contra o Islã. É uma insanidade. Nos Estados Unidos, a situação está um pouco no meio termo. Alguns campos estão dominados, políticas paralisadas, mas ainda há muita razão. As pessoas ainda veem com clareza. Curiosamente, Elon Musk tornou-se uma das principais vozes nesse assunto. Não o assunto do Hamas e dos reféns, mas ele basicamente se tornou um blog de uma pessoa só sobre o que está acontecendo na Europa. Ele está constantemente tweetando sobre as questões da lei Sharia que estão acontecendo na Inglaterra, sobre os estupros absurdos, os problemas com imigrantes. Ele está apontando todos os dias o que está acontecendo na Europa. E está na hora de todo mundo começar a prestar atenção. Porque, de novo, lembrem-se, é uma sociedade diferente, mas é a mesma sequência de acontecimentos. E Lenin assumiu o poder, assim como Khomeini. E vou dizer uma coisa: vocês não querem a lei Sharia tomando conta da América. Tudo começa com pessoas como Mamdani. O que fazemos quanto a desse roteiro? Israel precisa manter força militar. Se o Ocidente colapsar, judeus e pessoas do mundo ocidental precisarão de um lar seguro. Então, sermos capazes de nos manter fisicamente será a coisa mais importante, por isso não podemos ceder às exigências de parar a guerra, de recuar. Tudo isso é irrelevante. Temos que enfrentar o verdadeiro terror diretamente, fisicamente e mostrar nossa força. Em segundo lugar, é importante não confundir o mundo online com a realidade. A chance de protesto não deveria ser capaz de parar as forças de defesa de Israel. E tudo o que precisamos construir, a legislação para combater as consequências das narrativas online, precisa ser desenvolvido. Ação legal, ação social, ação cultural. Precisamos descobrir como reagir contra essa narrativa. E como fazemos isso? Bem, antes de tudo, precisamos do nosso próprio manual. Eles vêm desenvolvendo essa estratégia há 30, 50, 100 anos. Está na hora de começarmos a desenvolver essa estratégia também. Parem de deixar que eles definam o enquadramento. A Palestina não é a nossa marca, é a deles. E nós não precisamos cair na retórica de Israel versus Palestina. Nunca se tratou do pequeno conflito entre Israel e Palestina. É algo muito maior, e estamos na linha de frente. Precisamos zombar, humilhar e expor o islamismo radical. Parem de temer palavras como islamofobia. Vocês sabem o que isso significa? Significa um medo irracional do islamismo. A islamofobia não deveria ser a norma. Eu não sou islamofóbica nem tenho medo irracional do islamismo. Eu tenho uma compreensão muito racional de que precisamos ser anti-islã. Você percebe, aliás, o gênio do marketing? Islamofobia versus antissemitismo. Islamofobia, um medo irracional de ideias. Antissemitismo, ser contra um tipo de pessoa. Eles conseguiram infiltrar a marca deles em todos os lugares. Não é radical dizer o que todo mundo sabe que é verdade. E nós precisamos normalizar isso. Normalizar o bom senso. Nós reforçamos a clareza moral. E isso é o mais importante. Veja,
Uma sociedade que sabe o que é certo e errado não pode ser manipulada. Você não pode me convencer de que eu sou um homem e nunca vai conseguir fazer isso. Mas no momento em que você perde seus próprios valores, quando não tem certeza de onde está, eles podem se infiltrar. Nós nos fortalecemos mentalmente com valores que são claros. Estamos ligados à nossa religião, sociedade, nacionalismo e famílias. Eles não vão nos derrotar. É assim que vencemos. Defesa forte, discurso ousado e valores inegociáveis. Então vamos recapitular. Aquele vídeo grosseiro enfia os pró-Palestina no seu buraco. É grosseiro, sim, e não é educado. Mas às vezes a verdade não é educada. Nunca foi sobre a Palestina. A Palestina é o sintoma. A doença é o islamismo radical, aliado à confusão woke. E a cura é uma clareza sem pedir desculpas, tanto em Israel quanto no Ocidente. Às vezes, uma frase direta corta mais fundo do que uma resolução inteira da Organização das Nações Unidas. Prefiro um cara gritando, enfia no seu buraco, do que o Conselho de Segurança, sinceramente. Pelo menos um deles está dizendo a verdade. Ou lutamos essa guerra de ideias agora, ou veremos nossas sociedades desmoronarem. Israel mantém a linha. A questão é: o Ocidente vai acordar a tempo? Eu sou Iraquei. Até a próxima.